Cada ser humano possui vícios e virtudes, características essas que o tornam singular em sua personalidade. Mas existe uma característica que é igual a todos, ainda que em graus diferentes. Estou falando aqui do egoísmo. Essa característica, se elevada a graus extremos, pode ocasionar vários vícios, entre eles o narcisismo. Você sabe como funciona a mente de uma pessoa narcisista? E será que alguém consegue excluir de maneira definitiva essa característica de sua própria vida? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Eu sou Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano. Portanto, se gosta desse tipo de assunto, este canal foi feito para você. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. Antes de entrarmos aqui na anatomia do narcisismo, precisamos entender um pouco melhor sobre como se porta o egoísmo na vida de um indivíduo. Inclusive, este já foi até objeto-alvo de outro vídeo aqui do canal, que se você ainda não assistiu, sugiro que vá assistir, mas de modo geral, para deixar bem contextualizado sobre a temática atual aqui, precisamos entender que o egoísmo ele tem duas frentes. Tem a positiva e a negativa. E este lado positivo é o egoísmo ocasionado numa situação moderada da coisa. O egoísmo saudável é aquele que é capaz de proporcionar para o ser humano a questão da autoestima, dela entender que ela tem sim o seu amor próprio e que consegue, através dessas qualidades, se portar bem diante do mundo, sempre considerando-se como uma pessoa que tem importância sim e que não é só o outro que é capaz de ter coisas boas, mas sim que ela própria consegue ter uma autossuficiência em partes que consiga fazer dela uma pessoa útil no dia a dia. E em contrapartida, o egoísmo, se elevado ao lado extremo da coisa, é capaz de proporcionar vícios em grandes proporções, como por exemplo a arrogância, a prepotência, o temperamento tirânico e, sobretudo, é o objeto-alvo aqui deste vídeo, que é o narcisismo. Uma vez entendido isso, podemos começar a destrinchar o que é essa característica que tanto é falada por aí. O termo narcisismo surgiu da mitologia grega, que havia um rapaz chamado Narciso, que ele tinha por hábito contemplar a sua própria imagem e a que era mais comum de apreciação era as margens de um rio, onde ele ficava observando o reflexo de si próprio na água e, consequentemente, acabava desenvolvendo uma certa paixão a ponto de acreditar que ele próprio era o centro do universo devido à tamanha beleza que ele mesmo considerava possuir e, como consequência disso, nada mais importava, além da imagem de si próprio como um exemplo de beleza e quaisquer outras virtudes que ali poderiam ser colocadas como desejáveis. Porém, Narciso, tão apaixonado por sua imagem, acabou se afogando ali no lago devido ao fato de tocar a si mesmo por considerar tão belo e que essa beleza não podia apenas ficar ali preso apenas na imagem. Queria ele tocar a si mesmo devido a essa situação. E trazendo para os moldes aqui contemporâneos, a psicanálise hoje chama uma pessoa de narcisista aquele indivíduo que tem um apego exagerado a si mesmo, que considera-se o centro do universo e que tudo que está envolto de si não é tão importante assim quanto a sua própria imagem, o seu próprio eu e a sua personalidade. E por isso, a pessoa narcisista tende a acreditar que somente ela é responsável pela beleza das coisas. Beleza essa que não me atenho apenas ao aspecto físico, mas, de um modo geral, considerando todo o contexto ali daquele indivíduo. O narcisismo traz consigo vários problemas, incluindo vários prejuízos que o próprio indivíduo acaba, por vezes, escolhendo de maneira bem amarga. Uma pessoa narcisista não consegue ouvir uma opinião contraditória dela, sempre tem aquela necessidade de ter razão em tudo. Cada debate é muito acalorado quando a sua opinião é colocada em xeque, pelo fato de o grupo ali entender que existe uma opinião mais interessante que a dele. Então ele começa a espernear, querer realmente aparecer, provar por A mais B que a opinião dele é mais relevante do que as dos demais, e assim por diante. A pessoa narcisista também, ela tem o ego muito inflado.
qualquer crítica que venha a ser direcionada a ela já é passível de uma discussão sem precedentes. Então, a pessoa narcisista, por ter esse vício em sempre querer estar certa, ela jamais aceita aquilo que não está de acordo com aquele conjunto de crenças e valores que ela acredita para si mesma. E uma das características que, acredito eu, ser uma das piores que um narcisista pode ter é a questão de querer manipular as outras pessoas. Para este indivíduo, os fins justificam os meios. É uma visão tanto quanto maquiavélica da vida para querer fazer valer a sua posição enquanto o detentor da verdade absoluta. Então, ele não mede esforços para mostrar para os outros que só aquilo que está no campo de atuação dele é que é válido a ser considerado como relevante. Então, é importante ter muito cuidado com pessoas que têm esse traço de personalidade narcisista, porque ela, cedo ou tarde, vai acabar provocando algumas situações até mesmo mais graves, como, por exemplo, até a questão da violência física, o ataque moral contra aquele que pensa de maneira divergente, dentre outras coisas mais. E o narcisista, se ele provocasse prejuízo somente para si próprio, não teria algum problema. Mas, como ele acaba impactando terceiros ali ao seu redor e, consequentemente, cerceando a liberdade dessas pessoas, então considero que esse traço narcísico é algo péssimo, não só para aquele que o detém, mas como também para as outras pessoas ao seu redor. E identificar uma pessoa narcisista não é uma tarefa difícil, porque por ter traços tão aflorados no que se refere ao egocentrismo, então essa pessoa acaba se destacando de maneira negativa em qualquer convenção social do qual ela esteja participando. As pessoas que possuem um ou dois desses traços que aqui citei não necessariamente significam que sejam narcisistas, mas que possuem alguma tendência ou inclinação a tornar-se uma. Então é importante ter sim muita atenção ao lidar com essas pessoas, pois, como já disse aqui, o narcisista ele não mede esforços para provar que tem a razão e que só ele, o universo particular que ele mesmo construiu em torno de si, é aquilo que importa e o resto nada mais faz diferença. Portanto, tenha muito atenção ao envolver-se com pessoas que possuem esses traços. É claro que o que eu gosto de citar aqui também é que as pessoas têm direito ao arrependimento e também de consertar os seus próprios erros. Portanto, se a pessoa consegue reconhecer que é narcisista e que por isso ela quer melhorar enquanto indivíduo, acredito sim que você pode fazer o seu papel social em ajudar aquela pessoa. Mas o grande problema do ser humano é querer ajudar aquele que não quer ser ajudado. Então, não tente ser o salvador da pátria, digamos assim, que vai salvar as pessoas que estão lá em problemas, que elas nem mesmo sabem que os têm e que às vezes até sabem que são detentores de problemas tais como o narcisismo, mas que não querem melhorar a sua condição. Então, enxergue com discernimento para que você também não perca tempo e que você não gaste energia desnecessária com aquela pessoa que nada faz para melhorar a si mesmo. Porque o pior errante é aquele que tem consciência do seu erro e não faz nada para mudar. Ou até mesmo ele não quer ter consciência porque está numa situação cômoda. Então, para ele, aquela situação em erro é o necessário ali naquele momento. E nada que vá além daquilo, no sentido de poder mostrá-lo que de fato há um problema ali, é importante. Então, tenha bem definido essa questão na sua mente para que você evite frustrações por aí. E para encerrar aqui o tema de hoje, algumas pessoas até podem questionar a seguinte situação. Será que alguém que possui esse traço de personalidade consegue excluir este comportamento da sua própria vida? Eu acredito que, se a pessoa for adulta, ela não consegue de maneira definitiva excluir de vez esse tipo de comportamento da sua vida, mas ela pode melhorar e muito, e também se policiar para que este traço ele não fique ali martelando, incomodando a si próprio e também os outros. Então, é possível que seja amenizado de maneira saudável, que a pessoa consiga ter um discernimento de entender como ela está agindo de maneira tóxica e poder excluir grande parte deste comportamento de sua vida. Mas eliminá-lo de maneira precisa, acredito que não é possível. Por quê? Para eliminarmos algum traço do nosso comportamento, significa que, uma vez que nós tiramos ele de cena, jamais ele voltará a acontecer ali. Só que, na verdade, a partir do momento que você se descuida de um erro que foi outrora
corrigido, este traço pode mais cedo ou mais tarde voltar a te perseguir. Então, é importante que o sinal de alerta sempre esteja ligado. E por isso que eu digo que a autocrítica ela é importante, não só para você se manter saudável diante deste traço narcísico, como também de outros que podem vir a ser acometidos ali por você. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí o que você acha sobre o comportamento narcísico. Por um acaso, você conhece alguma pessoa que tem ou teve este tipo de comportamento? Tem algo aqui que eu deixei de falar sobre este traço de personalidade que você queira acrescentar? Deixa aí na seção de comentários, pois, como já sabe, é importante não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim. Te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, cuidado com pessoas narcisistas. Até breve.